Primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é isso. Deus te abençoou nesta manhã, te presenteou com este culto, e agora Ele vai falar ao teu coração em nome de Jesus, amém? Eu queria orar com você, mas antes, queria ler com você lá no livro de Neemias. Abra comigo, por favor, no capítulo 13. Achou aí? Neemias, um pouco desconhecido, né? Não é tão frequentado, mas é um livro muitíssimo especial. Conta uma história linda de reconstrução. Capítulo 13, verso 19, ou melhor, verso 4, diz assim: Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Você conhece Tobias? Então você vai conhecer hoje quem é o Tobias. E se aparentou com Tobias, ficou parente dele. Verso 5: E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém. É Neemias falando, tá? Porque no 32º ano de Artaxerxes, o rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Verso 7: Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da onde? Da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto de que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus para ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas, os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Até aí o 12, amém? Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor Deus querido, Deus maravilhoso, Deus de amor. Eu sei, Pai, que o Senhor está neste lugar, que a tua presença é gostosa em nosso meio, que ela é atuante, que o Senhor não é um espectador desse culto, mas que o Senhor é a pessoa mais importante. E que o Senhor tem propósito em tudo que está acontecendo nesse momento, Pai. Então eu quero colocar a minha vida diante de Ti, pedindo perdão dos meus pecados. O Senhor sabe que eu não tenho condições de estar aqui, se não for a Tua graça, se não for a Tua presença, a unção do Senhor sobre a minha vida, sobre o Teu povo. E cumpra, Pai, eu te peço, Teu propósito nesta manhã, fala a cada coração. Se nós temos uma necessidade, Pai, é a necessidade de ouvir a Tua voz. E mais do que isso, de nos alimentar dela, de fazê-la parte da nossa vida. Senhor, dá-nos graça, nós precisamos despertar, acordar para a Tua vontade, para a Tua direção, e não nos deixar levar, ó Deus, por um mundo tão traiçoeiro que tem nos cercado. Tua palavra diz que o pecado está muito perto de nós, nos rodeia de muito perto. Tem misericórdia, Pai, dá-nos sabedoria para fazer a Tua vontade, para sermos instrumentos nas Tuas mãos, não só aqui dentro da igreja, mas principalmente fora dela, Pai, onde estivermos. Queremos ser bandeiras do nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a gente tem a oportunidade de trabalhar com a moçada ali na faculdade. Eu tive uma situação nessa semana de dar uma palestra para alguns alunos aí pensando, né, que estavam fazendo
decisões aí, qual curso vai fazer na faculdade. E eu dizia para eles uma coisa que, na verdade, eu tenho para a minha vida e gosto muito de repetir nas aulas e, enfim, onde a gente tem a oportunidade de falar, que é da dificuldade que nós temos de nos concentrar, de pensar ou de ouvir alguma coisa que não faz sentido para a nossa vida. Não é difícil? Você tem que fazer um curso que você não vê utilidade. Uma palestra, fala, por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Isso não tem nada a ver comigo. A gente não fica alheio, não fica cansativo? Os primeiros minutos já fica cansativo, não é verdade? Você não consegue perceber o que aquilo tem a ver com você. E pode acontecer. Você escolhe, de repente, um tema errado, sei lá, um lugar errado, ou errou na sua escolha, enfim, em qualquer lugar. Mas eu quero dizer para você que, diante do Senhor, tudo o que Ele disser tem a ver com a sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê, amados? Que o palestrante, o professor, seja lá quem for, ele não pode conhecer, ou não conhece com certeza áreas da tua vida. Ele não sabe exatamente o que está passando no teu coração, na tua mente, mas o teu Criador sabe. Amém? Ele sabe o que você precisa. O que você precisa hoje? Está aqui uma fachada legal, bonita, estou feliz, o Marcelinho falou que dia lindo, ensolarado, mas será que está tudo bem aí, dentro do seu coração, da sua mente? Como é que está a sua casa, como é que está a sua vida? O que isso tem a ver conosco? Pensando, né, nessa frase que eu penso, tudo que nós vamos dizer agora, amados, não vem da nossa boca simplesmente, mas vem da palavra de Deus, da parte de Deus para a tua vida, e eu quero que você declare agora profeticamente para o teu irmão, Deus vai falar com você. Fala para ele. Mas fala assim com autoridade, fala assim, ó, Deus vai falar com você. Você tem que apontar o dedo, que aponte para uma coisa boa, né? Agora eu vou parafrasear de novo, pastor Luizão, agora fala para você mesmo, Deus vai falar comigo. Porque nós estamos cansados de ouvir irmão que fala assim, que palavra abençoada, se fulano tivesse aqui, ele precisava ouvir isso. Já falou isso uma vez? Já ouviu de alguém? É o outro que precisa, não sou eu, né? Não é assim não, amados. É legal você profetizar e declarar, há poder nas suas palavras, mas sempre traga para a sua vida, principalmente em nome de Jesus. Amém? Provérbios 4, verso 23, não precisa abrir não, diz assim, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as grandes decisões da vida, as saídas da vida, as soluções, os caminhos, as escolhas que você vai fazer, que vão determinar as consequências lá na frente, procedem de onde? Do nosso coração. Então eu gosto de pensar, né, sou ilustrador, eu gosto de pensar numa ilustração que o nosso coração é um cofre, que tem que ter segredos muito bem guardados. Não é qualquer um que pode mexer ali, certo ou não? É qualquer coisa que pode entrar no seu coração? Não, não pode, não deve. O que acontece numa casa que não tem porta, ou que a porta fica aberta o tempo todo, para a rua? Vão acabar entrando, vão acabar invadindo. Uma casa abandonada, né? A gente vai chegar lá, mas eu quero que você comece pensando nisso. Como é que vai o seu coração? Quem tem a chave dele? Quem tem o segredo desse cofre? O que você tem guardado nele? Amém? Tá tudo bem? Vamos pensar, em nome de Jesus. Então vamos pensar aqui em Neemias também e em Tobias. Primeiro, eu falei porque você ia conhecer o Tobias, né? Não é a melhor apresentação para a sua vida, não, mas vamos entender só, vamos voltar um pouquinho no capítulo 6, você deixou aberto aí no capítulo 13, volta no capítulo 6, vamos ler só um versículozinho, para a gente entender. O primeiro versículo do capítulo 6, já vai dar para a gente ter uma ideia de quem é esse camarada, Tobias. Já vou dar uma dica, não põe o nome no seu filho de Tobias, não, acho que não vale a pena. Tá bom? A decisão é sua, né? Mas fica a dica. Capítulo 6, o verso 1 aí de Neemias diz assim, então o rei Dario, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, deu ordem a uma busca,
Ah, não, desculpa, gente, eu viajei aqui. Eu voltei um livro inteiro. Olha só, fui lá para Esdras. Mas eu fiz só de propósito para ver se você está atento. Olha que legal. Desculpa, velha, essa, né? Agora sim. Tendo ouvido Sambalate, é outro nomezinho estranho, né? Amigo de Tobias, ele. Olha só, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos, quem? Inimigos. Vou repetir, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até por este tempo não tinha posto as portas nos portais. Até aí, só para a gente entender que Tobias era um inimigo mesmo, alguém que não gostava de ver o povo de Deus prosperando. Neemias foi chamado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém, e a coisa estava acontecendo muito bem. Deus abriu as portas, fez uma maravilha ali no coração do rei, ganhou cartas, reconstruiu, e tinha um povo muito incomodado com isso. Entre eles estava Tobias, um inimigo do povo de Deus. E lá no capítulo 13 que a gente leu, aonde que Tobias estava agora, gente? Lembra? Com seus móveis, com a sua mobília, com o seu quartinho, dentro de onde? Da casa de Deus. Tobias se instalou, se aparentou, ficou parente, né? Uma outra ordem que Deus deu naquele tempo: não tomem as filhas dos povos inimigos, dos moabitas, dos amonitas, aí como esposas para os seus filhos, nem vice-versa. Não se aparente com esse povo que não tem nada a ver comigo. E tudo isso, gente, hoje, amados, tem uma representação metafórica para nós muito direta. Não é simplesmente uma aversão a povos, a pessoas, mas é aquilo que possa representar uma ameaça para a nossa vida com Deus. Amém? Não se aparente, não se ligue. Não está falando simplesmente de pessoas, mas especialmente de conceitos, de desejos, de vontades, daquilo que desagrada, que nos afasta do nosso Deus. E a Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aquele povo pecou, aquele povo, os amonitas, os moabitas, quando o povo de Israel veio do Egito, eles não permitiram, eles não abriram as portas, eles não abençoaram o povo de Deus. Então Deus não queria que o povo de Deus se misturasse, que o seu povo se misturasse. E trazendo para os nossos dias, pensando nesta ideia do que possa ter a ver com a nossa vida, tudo isso, aonde vai o nosso coração? Como eu disse, essa chave, esse segredo, né, do nosso cofre, para quem nós temos dado, como está, o que vai dentro do nosso coração. Eu gosto muito da reação de Neemias, da maneira como ele se comportou. Olha só, vamos lá voltar para o capítulo 13, queria só relembrar alguns versos aqui do capítulo 13, olha o verso 8, isto muito me desagradou, indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Joguei fora, pus para fora. Não dá para fazer, amados. Tem algumas situações, tem alguns temas, alguns assuntos da nossa vida que não dá para ter acordo, não. Tem nada a ver com o nosso Deus. Não pode haver simpatia da nossa parte com alguns assuntos, com alguns temas, com algumas coisas que vão contaminar o nosso coração. A palavra de Deus diz que o rei Salomão foi o rei mais sábio de todos, mas ele se aparentou, ele acabou, tinha muitas mulheres, muitas concubinas, enfim, e mulheres de outros povos que contaminaram o seu coração. E aquele homem tão sábio, que tinha a sabedoria de Deus, mas que tinha um coração humano, que tinha uma carne que luta contra o espírito, ele acabou pecando, se afastando de Deus. E aí ele escreve o livro de Eclesiastes, lamentando tantas coisas e dizendo tudo é vaidade.
ao final da sua vida, lá, numa fase mais avançada, ele chega à conclusão que muita coisa que ele fez não valeu a pena, as decisões que ele teve, quem ele permitiu que entrasse, que contaminasse o seu coração. Amém, queridos? Eu queria fazer uma viagem agora na Palavra de Deus com você, para a gente completar e já caminhar para o final, não vamos demorar não. Mas eu gostaria que você abrisse a Palavra de Deus agora no livro de Marcos, Novo Testamento. Capítulo 11. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Esse negócio de tira e põe óculos fica estiloso, né? É que sem óculos eu não enxergo vocês. Com óculos eu não enxergo a Bíblia. Então eu tenho que tirar. Depois dos 30 a gente fica assim, gente. Não liga não. 30 de casado, viu? Vamos lá. Glória a Deus, né? O Senhor é bom. Marcos capítulo 11, verso 15, vamos ler 2 versículos só, gente. Aliás, 3, 15 até o 17. O 15 diz assim, bom, já tem um subtítulo aqui meu que já diz tudo. Diz assim, a purificação do templo. Quem tem a Bíblia aí semelhante à minha, tem um subtítulo que diz isso, a purificação do templo. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil e salteadores. Opa! Que Neemias é esse aqui, gente? Quem é que está falando aqui essas palavras? Quem é que teve esse comportamento, essa atitude? O próprio Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, talvez a única referência que possa dizer que ele ficou irado, irritado com alguma coisa, e foi exatamente com o teu coração e com o meu coração, dizendo, o que vocês estão fazendo da casa do meu pai? Oh, você está falando de heresia? Jesus falou do templo, não falou do coração. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Que nós não somos de nós mesmos. Sabia disso? Fala, meu irmão, você não é de você mesmo. Fala para ele. Você não pertence a você, mas... Opa, que história é essa? Aí eu não gostei, está esquisito isso. É a palavra de Deus que diz, 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Diz exatamente isso. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está dando para você encaixar uma coisa na outra, amados? Jesus ficou irritado porque estavam mudando o sentido do templo, que era um lugar de adoração, um lugar de trazer os sacrifícios, não para cumprir um protocolo, mas para trazer junto com aqueles sacrifícios a representação de um arrependimento, de uma atitude de mudança de vida, de mudança de comportamento. Quando nós paramos diante de Deus, nós não podemos continuar o mesmo. Eu pensava... Nesta palavra, o Senhor queimou meu coração durante essa semana com esta palavra, e eu lembrava da fogueira que a gente fazia nos acampamentos de adolescentes, fizemos aqui algumas vezes atrás, né? Tinha o culto da fogueira lá no retiro, super legal. O que era o culto da fogueira? Na verdade, a gente tinha uma palavra muito gostosa, de quebrantamento, e aí Deus permitia aquele momento ali, também como uma representação de que pecados, medos, né, eram colocados em papéis. O que te aflige? Então a moçada toda colocava ali num papelzinho o que estava sendo uma barreira para ela diante de Deus, fosse pecado, fosse dificuldade, fosse medos, inseguranças, complexos, qualquer coisa desse tipo, colocava num papel,
e na hora daquele momento do culto da fogueira, que era assim, um simbolismo, nós jogávamos na fogueira aqueles papéis ali para dizer: Senhor, que o Teu Espírito Santo queime tudo isso na minha vida, em nome de Jesus. Eu não sei, amados, o que vai no teu coração, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. E nós não podemos passar por inocente diante de um Deus que sabe todas as coisas, mas de um Deus que é cheio de misericórdia, de um Deus que sabe os nossos limites, que está disposto a transformar a nossa vida, está disposto a fazer novas todas as coisas, mas a decisão não é dele. Olha só, ele nos dá a opção de querer ou não, de dizer para ele: eu quero mudança de vida, eu quero que o Senhor encha o meu coração. Por isso o versículo que nós citamos aqui em Provérbios diz sobre tudo que deves guardar. O versículo não diz sobre tudo que Deus guarda para você é o teu coração. Deus não guarda o teu coração. Você vai pedir que Ele te ajude a guardar. Mas de quem é essa função, amados? Diga assim: minha. Guardar o meu coração, vamos lá? Guardar o meu coração, diga assim: é uma responsabilidade minha. Cuidar deste templo é uma responsabilidade que Deus colocou sobre você, sobre mim, em nome de Jesus. Então ardeu muito o meu coração. Fique tranquilo, amados, porque talvez alguém pense, o pregador fala: poxa, Deus usou, falou comigo, né? Que maravilha, Deus está usando, né? Aquele povo do louvor, o povo que prega deve ser super espiritual. A primeira pessoa que Deus queima o coração é quem está aqui falando. Pode ter certeza disso. Somos o primeiro, e isso é um sinal de amor do nosso Deus para conosco, amados. Se você veio aqui nesta manhã, no culto das 8, tem o primeiro culto, talvez você diga: eu vim porque é mais fácil, as esposas ficam mais livres para fazer o almoço. Talvez você diga que o teu critério foi simplesmente técnico, ou uma opção de horário, ou é mais gostoso, ou é melhor, enfim. Deus já tinha um propósito com isso, de que você ouvisse e não saísse daqui do mesmo jeito. Amém? Não dá, amados. Não é possível ouvir a voz do Senhor e permanecer do mesmo jeito. Ou vai melhorar muito, ou vai piorar. Porque se nós optarmos por tapar os nossos ouvidos, por fechar os nossos olhos e deixar que o Tobias faça um quartinho no nosso coração, que ele faça uma instalação completa, com móveis, com mobília, com tudo, sabe o que isso pode representar? Eu quero já ir para o final aqui, começar pensando nisso. O que pode representar esse Tobias? Se nós formos simplesmente no texto do Antigo Testamento para o Novo Testamento, dá para a gente imaginar que esse Tobias representava esses vendedores que estavam ali, não é isso? Dá para a gente fazer um transporte simples. E como Neemias jogou até a mobília para fora, Jesus também saiu chutando tudo e pondo para correr aquele povo, porque aquele não era um lugar para isso. Como o teu coração não é lugar para coisas que desagradam ao Senhor. Amém, queridos? Então, para finalizar, para nós pensarmos aqui, vamos pensar algumas aplicações para a nossa vida. Vamos pensar alguns desafios, vamos sair daqui desafiados, amém? Você quer sair daqui desafiado a uma vida melhor? A fazer uma limpeza aí dentro do teu coração? Em nome de Jesus? Então, vamos lá, primeira coisa. O Tobias procura entrar sutilmente na nossa vida. Se o diabo aparecesse vermelho, né, o estereótipo dele lá, aquela ideia que o homem criou, feio, assustador, de rabo e chifre, as pessoas iam sair correndo e dizer: sangue de Jesus tem poder. Até quem não é crente ia falar, né? Aliás, está na moda dizer, né? Só Jesus na causa, né? Tem um monte de coisa, gente que não tem nada a ver com Deus, pegou esse linguajar aí, cuidado, né? E se engana. Até a nós mesmos, cuidado. Mas se o inimigo aparecesse assim assustador, a gente correria, a gente se prepararia. Ele não vem assim não. Sabe como ele vem?
querendo se aparentar com você. Sabe com quem Tobias se aparentou? Com o sacerdote. Fez amizade com o sacerdote. Olha só, homem de Deus, separado. Sabe o que isso quer dizer para a nossa vida, amados? Que ele entra sorrateiramente, sutilmente, ideias semelhantes às suas, conceitos, pessoas tão simpáticas, tão legais. Só falta Jesus, ou mais do que pessoas, conceitos, ideias que você vai guardando, vai arquivando ali no seu coração, mas que você sabe que estão fora da vontade de Deus, e vão se instalando, e vão criando corpo, e vão, né? Separa um cantinho, e esse cantinho vai crescendo, aí a gente se acostuma. Olha quantas ideias estão na televisão, na rua, na sociedade, que a gente dizia, Deus me livre. Aí na segunda vez você diz assim, precisamos orar. Aí na terceira você diz, precisamos pensar melhor nessa situação. Aí na quarta você diz assim, fazer o quê, né? Não tem jeito. Aí na quinta essa pessoa já está andando do seu lado. Deu para entender o processo? A gente acaba amolecendo, enfraquecendo. E a palavra de Deus vem dizendo, é necessário orar e vigiar. O tempo todo. Amém, queridos? Tobias, ele vai vir, a primeira lição para mim, que ele vai vir sorrateiramente, vai vir assim, devagarinho, vai entrando, se aparentou com Eliasibe, o sacerdote, e aí ele estabeleceu dentro da casa de Deus. Olha que afronta, gente. Se fosse já no território do povo de Deus, já seria ruim, mas dentro da casa de Deus é uma afronta, né? Por isso que o alvo de Satanás é o teu coração, porque você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Não deixa não, amados, em nome de Jesus. Amém? É o verso 5 que diz isso, lá do capítulo 13, né? Que ele se aparentou. A segunda lição, a segunda aplicação que eu tenho aqui para a minha vida, foi a lição de Neemias. Deixa eu tirar o relógio aqui, que facilita para eu olhar, para não passar da hora, né? E aqui eu anotei o seguinte, ponha o Tobias, ou não só o Tobias para fora, mas toda a mobília dele, amém? Fala para quem está do seu lado, põe a mobília do Tobias para fora também. Joga ele para fora, mas põe a mobília dele, tira tudo. O que pode ser a mobília do Tobias para a nossa vida? Oh, Jesus, tem misericórdia, né? Esse negócio dá trabalho de limpeza, né? As esposas que o digam, a minha, Jesus, que maravilha que essa mulher, viu? Super, né? Não é, limpar a casa é fácil? Eu sei que tem uns homens que ajudam também, eu sou um deles, tá? Estou falando que ela é maravilhosa, mas eu estou lá, beleza? A louça é comigo, pelo menos, né? Dá trabalho limpar a casa, dá trabalho fazer faxina. Quem não gosta de uma casa perfumada, arrumada, organizada, não é? Não é legal? Ela acontece assim, por acaso? Não, dá trabalho. Mas eu tenho uma colaboradora. Vai dar trabalho, você vai ter que trabalhar para pagar a colaboradora lá, a funcionária, a empregada, seja quem for, né? Dá trabalho, tem um preço a pagar. Então tira o Tobias, mas tira também tudo o que ele colocou lá dentro. Que às vezes você fala, não, a pessoa já foi embora, saiu do meu coração, mas ficaram algumas marcas, ficaram algumas lembrancinhas, algumas fotos 3x4, lá tira, joga fora essa foto 3x4 do Tobias, pelo amor de Deus. Sabe aquele retratinho, né? Lembra aquele monóculo, né? Que a gente tinha, aquele negócio bem antigo. Tem gente que guarda uns negocinhos assim, lembranças boas, ótimo. Lembranças ruins, amado. Joga fora em nome de Jesus. Vícios, hábitos, coisas do passado que você fazia quando não tinha Jesus. Sabe, quando o Senhor não habitava o teu coração, quando você ainda não era o templo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele vem habitar na nossa vida, que nós somos chamados filhos de Deus, quando recebemos a Jesus como Senhor. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, templo do Espírito. Mas antes disso, sem Jesus, ia um monte de sujeira, de porcaria lá dentro. Aí você tira aquilo que é pior, mas não pode ficar marcas disso, em nome de Jesus, amém? Tira tudo. Aí eu pensei aqui, palavras
ações, pensamentos. Tem gente que limpou tudo menos a boca, né? Quando fala umas palavras, sai escapar uma. Desculpa. Vai tratando isso, deixa Deus te purificar totalmente. Não deixa nenhuma lembrança do Tobias na tua vida, não, no teu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Terceiro, limpou a casa, faxina completa, legal. Tobias foi embora, joguei tudo fora. Agora a casa está limpinha e vazia. Aí a dica mais importante é: não deixe a casa vazia. Ah, mas está limpa, não tem nada do Tobias. Aí Jesus nos dá uma lição importante lá no Novo Testamento. Está falando aqui de espírito, mas está falando do mal. Jesus disse que quando um espírito imundo ele é expulso de um corpo, quando o mal sai daquele corpo, ele vai procurar lugares áridos, e não encontrando, ele volta, porque se tem uma característica peculiar do nosso inimigo, é perseverança, insistência, paciência. Ele fica analisando a tua vida e ele é otimista, ele diz, ele vai cair, ela vai ceder, o Tobias vai entrar de novo aí. E o que Jesus falou? Não deixe a casa vazia. Com o que você tem que encher essa casa, amados? Com a presença do Espírito Santo. Como é que faz isso? Orando, lendo a palavra de Deus, vindo à igreja, fazendo parte desse corpo. Tem gente que acha que a igreja não é necessária. Não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu gosto da Bíblia, eu sou fã de Jesus, e estou lá na minha casa, assisto os cultos pela TV. Aliás, vários cultos. Eu assisto o culto da igreja A, B, C, D, E, F, G, H e J, o alfabeto todo. É fã de um monte de pastor. Qual é o seu? Não tenho. Eu sou membro da igreja, não vou falar universal, né, porque tem outro conceito. Mas eu sou membro daquela igreja que são todas, da igreja de Jesus. Pronto. Conhece alguém assim? Eu conheço. E não é uma crítica à pessoa, amados, mas esta ideia de que você não precisa da igreja, nós precisamos uns dos outros. Você pode dizer para o seu irmão, eu preciso de você, irmão. Você nem sabe disso, mas eu preciso de você. Preciso de você. Eu preciso do seu sorriso. Eu preciso do seu abraço, da sua alegria, da convivência. Quantas vezes a gente chega aqui com o nosso coração triste, preocupado, e um sorriso do irmão, um abraço do irmão, já põe a gente para cima. O irmão não falou nem nada, só sorriu. Só a alegria dele já me contagiou. Presença do Espírito Santo. Nós somos um corpo, mas o corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Deus está nesse lugar. Amém? E a palavra de Deus diz que aonde o povo de Deus se reúne, ali Ele ordena a bênção. É aqui que o Senhor ordena a bênção sobre a tua vida. E aí você vai levar a bênção para a tua casa, para a tua família, para os teus vizinhos. Mas é aqui que Deus ordena a bênção. Você vai ler a palavra de Deus aqui, vai ler na tua casa, vai ler no trabalho, onde você tiver oportunidade. Não deixa de trabalhar para ler a Bíblia, não. Faz o teu trabalho. Né? Lê nos momentos de folga, nos tempos livres que você tiver. Isso vai ser muito bom. Mas é na unidade, é como o corpo de Cristo, que Deus ordena a bênção. Então, esse terceiro ponto é muito importante, porque a gente tem uma sensação de que fazer a limpeza foi suficiente, mas a casa não pode ficar vazia. Tem que haver uma manutenção. Se a gente for trazer para a nossa realidade, para a nossa casa lá, que a gente limpou com tanto custo, deixou ela bonitinha, cheirosa, a gente tem que manter, senão a gente bagunça tudo rapidamente, né? Quem tem filho, não é assim? Filho adolescente, né? Eles têm um talento para bagunçar, é natural isso. Rapidamente você olha, Jesus. Tem que haver manutenção. Tem que encher esse lugar com a presença de Deus. Amém, queridos? Faça isso em nome de Jesus. Aí, esses 3 pontos aqui eu pensei em Neemias, e os últimos 2 que eu quero dizer, eu pensei mais no que o Senhor Jesus fez. A presença de Cristo em nós, olha esse ponto aqui, que é o penúltimo, não é compatível com outros deuses.
eu vou encher da presença do Senhor. Mas nosso Deus é um Deus exclusivista, Ele não aceita concorrência. Amém? Ah, mas é verdade isso? Não precisa abrir, Isaías 42, no verso 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura. Ele quer exclusividade. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus vem dizendo em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, ou a qualquer outra coisa que possa representar essas riquezas. Valores, não está falando só de dinheiro, mas de qualquer valor no nosso coração que seja mais importante, ou que tente substituir a presença de Deus. Eu me lembro uma vez, falando aos adolescentes, que nós trabalhamos 3 palavrinhas: gostar, amar e adorar. E como força de expressão, eu sei que você já disse muitas vezes, eu amo pudim. Até o pastor Natalino já falou aqui. Eu amo isso, eu amo aquilo. Eu adoro pizza, falando de comida, né? A doutora está ali, né? Essas coisas, a bronca é para o pastor Natalino, não é para mim não, por favor, tá? Você já não disse isso? Eu adoro esporte. E aqui eu não quero criar um problema para você. Ai, não posso falar isso, meu Deus, eu adoro só a Deus. Muito mais do que dizer, gente, que isso é força de expressão. Muito mais do que dizer, é viver. Nós não podemos, de fato, adorar outras coisas que não sejam o Senhor. Deu para entender? Não estou falando da expressão, não. Estou falando do coração. Tem gente que adora a esposa. Adora e idolatra. O marido, o namorado, a namorada. E outras situações da sua vida. Academia que está na moda. Tem gente que vive só... que a vida, eu acho ótimo cuidar da saúde. Aliás, importante. Mas isso não pode virar um Deus na nossa vida. Aliás, nada pode virar um Deus na nossa vida. Ganhar dinheiro, quem gosta? Ninguém gosta de ganhar dinheiro? Eu gosto. Eu quero. Mas isso pode virar um Deus na nossa vida? Não pode, amados. E é fácil virar, hein? Não é? Parece que o grande problema do brasileiro é o dinheiro. Ah, se eu tivesse uma fortuna, ia parar de trabalhar no dia seguinte. Primeira coisa que pensa, né? Ia parar de trabalhar. Até os jovens adolescentes queriam se aposentar com 20 anos. Deu para você entender que não é expressão. Você pode dizer, eu amo fulano, eu amo você, eu amo Jesus, eu amo Deus, eu amo a minha família. Você pode amar coisas, e deve, especialmente as pessoas. Mas a adoração é algo muito especial. A adoração aponta para o que é mais importante no nosso coração. Deu para entender? Então, não é um cuidado com a palavra, simplesmente, mas com a atitude. Quando Tobias ele habita o coração de alguém, amados, a coisa está totalmente dividida. O templo está perdido, né? O que está fazendo aquele empreendimento lá dentro? Que lugar isso está ocupando? Que influência isso está causando lá dentro? Uma doença que precisa ser retirada. E quem faz a cirurgia é só o Espírito Santo. Ele tira, mas a partir da nossa decisão. Não pode haver dois senhores na tua vida. Amém? Quem está sendo o Senhor da tua vida? Quem manda na sua vida? Quem faz a tua cabeça? A gente diz para a moçada, quem faz a tua cabeça? É o influencer da internet? Da rede social? Tem gente que só faz o que o horóscopo manda. Tem gente que só faz o que o influencer disse. Mas é meu amigo, é uma pessoa, e se ele está ganhando muito dinheiro, eu também quero. Quer dizer, tudo errado. Deixa Jesus dirigir a tua vida, os teus passos. Ele enche os corações. Amém? E é amor, amados. Aliás, é um amor inexplicável que Ele tem por nós. Nós somos muito teimosos. Amém?
Só eu sou. Não é verdade? Olha o povo de Israel, gente. Olha, a gente começa a ler a história e fala, ô povinho difícil. O Senhor fazia um milagre e o povo estava lá de novo, teimando, desconfiando, indo atrás de outros deuses, fazendo estátua para adorar. E mais do que a estátua, que é externar um sentimento, às vezes a estátua está dentro da cabeça, dentro do coração, dentro do bolso, mas está ocupando o lugar de Deus. E na fachada está tudo bem, na aparência está legal, mas tem alguma coisa errada. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu sou o Senhor, ele disse, a minha glória eu não darei a outro. Amém, queridos? E por último, eu queria abrir com você, lá no livro de 1 Pedro 2, capítulo 9, versículo super conhecido, e digo mais, cantamos ele hoje. Primeiro a Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu queria que você agora se apropriasse deste verso. É um verso lindo, como eu disse, cantamos parte dele, mas às vezes a gente vê de maneira muito alheia, que lindo, com admiração, mas sem entender que isso é contigo. Começamos falando sobre isso. O que isso tem a ver? Comigo. Olha o que diz esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva. Você é exclusivamente do Senhor. Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado, você é só de Deus. Só. Teu coração é só do Senhor. Limpa ele, trata, joga para fora os cambistas, joga para fora os Tobias, porque você é propriedade exclusiva de Deus, e com um propósito, hein? Olha só, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí vem uma parte linda dos versos, depois você pode ler esse texto todo, mas eu queria que você guardasse isso. Você é propriedade do Senhor, o Senhor te comprou. Aquele primeiro versículo, dos primeiros que nós lemos lá, de 1 Coríntios, que eu falei que você é templo do Espírito Santo, ele diz exatamente isso. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Esse é o verso 19, não precisa abrir, de 1 Coríntios 6, só ouça. Que Deus habita, que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Mas aí o próximo versículo diz, porque fostes comprados por bom preço. Não é por acaso que você é do Senhor. Ele te comprou, Ele te resgatou. Você pode entender isso, meu irmão? Você não está aqui por acaso. Mas eu já tinha uma vida mais ou menos, eu só escolhi. Não, Ele te livrou do pior. Se você chegou aqui numa boa, tranquilo, louve a Deus. Se você chegou aqui lá debaixo do subsolo, abaixo do fundo do poço, louve a Deus, porque Ele te resgatou. Amém, queridos? Ele nos resgatou para que o nosso coração fosse um coração transformado, fosse um coração liberto, um coração limpo. Mas os Tobias vão querer entrar. Nós somos do Senhor, somos propriedade dEle. Mas se você deixar, os cambistas vão entrar no teu templo. Não deixa não, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não foi por acaso. Nós cantamos um cântico que diz ousado amor, né? Ousado amor, amor inexplicável, a gente não merecia, mas Ele fez, se entregou, traz luz para as sombras, escala montanhas para te encontrar.
Amém, querido? Feche teus olhos. O que ele precisa fazer nessa manhã para você entender isso? Que Ele te ama, que Ele não abre mão de você. Talvez esteja sendo teimoso em fazer o que você quer. Talvez você esteja dizendo para você mesmo, mas dá para conciliar o Tobias lá no meu coração? Não é um Tobias, é só uma amizade, é só... Não, amados. Ele é um Deus exclusivo. Você é propriedade do Senhor. Se Deus falou no teu coração, fica em pé no teu lugar nessa hora, em nome de Jesus. Não negocie com o inferno, amados. Não negocie com o mal. Não deixa nada. Não deixa nenhum quartinho, não deixa nenhuma pontinha, não deixa nenhuma sujeira entrar no teu coração. Isso pode ser difícil, mas é possível, porque não estamos sozinhos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda. Ele geme por nós, com gemidos inexprimíveis, para entender a tua necessidade, a tua dificuldade. Talvez o viciado diga, eu não consigo sair desse vício. Talvez você que está afligido por uma doença, por um problema financeiro, você diga, é impossível sair dessa situação. Eu quero dizer que você está diante do Deus do impossível, que pode trazer o que você precisa, mas o teu coração precisa ser dele. É o começo de tudo. É o começo. Ele vai operar grandes coisas na vida daquele que quer dizer, eu sou do Senhor, eu entendi que eu sou essa nação eleita, que eu fui comprado, que eu já não sou mais de mim mesmo. Fale com o Senhor agora, amado. Eu não conheço o teu coração, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei como Deus falou com você nessa manhã, mas eu sei que Ele falou. Oh Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, meu Deus, porque o que o Senhor faz, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Mas o Senhor é tão bom, tão carinhoso, que o Senhor nos deixa, que o Senhor nos permite escolher, dizer, eu quero. E eu creio, amado Senhor Deus, meu amado Senhor, que todos esses queridos estão agora em pé dizendo, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor limpe o meu coração. Eu quero que o meu coração seja todo teu. Que não fique nada que te desagrade, nada que não esteja em conformidade com a tua vontade, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Sem ti nós não somos nada, somos frágeis, somos fracos. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Tu és o Deus da verdade, Tu és o Senhor dos senhores, e nós nos apropriamos nesta manhã desta palavra, Senhor, que nós somos comprados por bom preço, porque este amor inexplicável encheu o nosso coração, e que nada pode substituir a Tua presença na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Deus, eu Te louvo, Senhor. Abençoe cada lar, Senhor, cada vida, cada família representada por esses amados. Enche os seus corações de paz, Senhor, da graça. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor, fortalece, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos vitória, a bênção do Senhor sobre cada vida neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ficar todos de pé, em nome de Jesus.